Olá, segundo ano. Eu sou a professora Sara e já estamos na semana 3 do PET Matemática. Vamos à correção. Questão 7. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salsichão, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Bom, vamos lembrar do que vimos na semana 2 com os princípios aditivo e multiplicativo. Quando a conjunção é ou, usamos o princípio aditivo, quando se soma as possibilidades. Na conjunção e, usamos o princípio multiplicativo, quando se multiplica as possibilidades. Então, aqui vemos a conjunção e. Então, o freguês, ele quer um prato quente e uma salada e uma sobremesa. Então, basta multiplicar todas as possibilidades. Quantos pratos quentes tem? 4. Quantas saladas? 2. Quantas sobremesas? 3. Basta, então, multiplicar esses valores. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24 maneiras diferentes. Questão 8. As placas de automóveis eram todas formadas por 3 letras, inclusive K, Y e W, seguida por 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passarão a ter 4 letras seguidas de 3 algarismos. Quantas placas de cada tipo podem formar? Então, a gente tem que calcular a quantidade de placas antigas e a quantidade de placas novas. Antigas e novas. Então, as antigas eram formadas por 3 letras e 4 algarismos. Então, vou deixar aqui 3 espacinhos para as letras. Colocar aqui um L debaixo delas, para indicar que são letras. Mais 4 risquinhos, que vão ser os algarismos. Colocar a letra A, para indicar que são algarismos. Já as placas novas passarão a ter 4 letras. Então, primeiro, 4 risquinhos para as letras, colocamos um L debaixo, seguida de 3 algarismos. 3 risquinhos para os algarismos. Agora, basta a gente saber quantas opções tem para cada risquinho. São letras do nosso alfabeto. Quantas letras nós temos no total no nosso alfabeto? Temos 26 letras no total. Então, 26 em cada espacinho que tem letra. Também já vou completar aqui embaixo. Cada espacinho que tem letra. E agora, vamos contar quantos algarismos nós temos. Olha, muita gente confunde número com algarismo. Números são infinitos. Algarismos é uma quantidade limitada. Vamos lá. Quem são os algarismos existentes? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total de 10 algarismos. Então, onde tem letrinha A, nós vamos completar com 10, porque ao total, 10. Há no total 10 algarismos. Agora, basta saber se nós iremos somar ou multiplicar esses valores. Vamos lembrar do princípios aditivos e multiplicativos novamente. Olha, tem 3 letras seguidas por 4 algarismos. Será que a gente pode escolher, eu vou pegar só a primeira letra e só o último algarismo? Não, eu tenho que pegar todo mundo. Então, tem que ter essa primeira letra e a segunda e a terceira. Tem que ter este algarismo e este, e este, e este. Então, se a conjunção é i, nós vamos multiplicar. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui um xizinho, né? Vezes, pode ser pontinho também. E agora, vamos multiplicar todos esses valores. Vamos fazer aqui na calculadora mesmo. 26 vezes 26. 676 vezes 26. 17.576. Não precisa multiplicar pelo 10. Nós já sabemos que para multiplicar por 10 o número inteiro, basta acrescentar zeros no final. Então, olha aqui. Vamos reproduzir esse valor.
17.576. E vamos contar quantos 10? 1, 2, 3, 4. É a quantidade de zeros que vem no final, porque é o número inteiro. Então, posso apenas acrescentar os zeros. Faremos a mesma coisa para as placas novas. 26 vezes 26, 676. Vezes 26, 17.576. Vezes 26, 456.976. Também iremos reproduzir este valor, 456.976. E agora vamos contar quantos 10 para acrescentar o zero no final. 1, 2, 3, 3 zerinhos. Então, as placas antigas são quantas? 175.760.000 placas antigas. Quantas placas novas? 456.976.000 placas novas. B. Com o novo modelo de placa, poderemos emplacar quantos carros a mais sem repetir a placa? Então, essa mudança no modelo de placa foi para permitir emplacar mais carros, porque hoje em dia, né, o número de carros só aumenta. Então, foi necessário mudar aí a configuração das placas. Então, qual é a quantidade que vai emplacar a mais? Basta a gente subtrair o número de placas novas menos o número de placas antigas. Então, a gente vai fazer 456.976.000, que são as placas novas, menos 175.760.000, que são as placas antigas. Agora, basta subtrair esses dois valores. 456.976.000 menos 175.760.000. Dá 281.216.000 placas a mais. 281.216.000 placas a mais. Questão 9. Numa sala, há 4 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível relacionar um casal homem-mulher? Né? Aqui não tem a conjunção e, mas a gente entende que é e, tá aqui subtendido. Tracinho faz o papel da conjunção e. Então, o casal é homem e mulher. São quantos homens? 4 vezes, porque a conjunção é e, 3 mulheres. Muito simples essa questão. 12 casais ou 12 modos, né? 12 modos possíveis. Questão 10 é a questão que teve mais dúvida, mais erro. Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Vou fazer um esqueminha aqui para facilitar o entendimento da questão 10. Num gabarito, a gente tem 10 questões. 1, 2, até chegar na 10. Mas em cada questão, na número 1, eu posso escolher a letra A, ou B, ou C, ou D, ou E. Na número 2, também, até chegar na questão 10. Então, eu tenho que responder a questão 1, e a 2, e a 3, e a 4, até chegar na 10. Mas em cada questão eu posso escolher a letra A, ou B, ou C, ou D, ou E. Então, como já vimos, se a conjunção é ou, a gente vai somar as possibilidades. Se a conjunção é e, eu vou multiplicar as possibilidades. Então, aqui eu posso responder a questão 1 de quantas maneiras distintas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar todas essas alternativas, né? Porque eu vou escolher uma ou outra. Então, no ou, soma. Tenho 5 maneiras distintas de responder a questão 1. Se todas as questões têm a mesma quantidade de alternativas, em todas as questões eu vou ter 5 maneiras de responder. Então, a 2 também será 5 maneiras distintas de responder. A 3, até chegar na 10, que também será 5 maneiras. Mas como eu já disse, eu tenho que responder a questão 1
I a 2. Então, vou multiplicar aqui, ó. I a 3. E vou multiplicar até chegar em 10. Então, nós podemos fazer de um modo simplificado. Nós podemos fazer aqui, ó, riscar as quantidades de questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que é a quantidade de questões. E em cada questão nós temos 5 alternativas. Então, basta, como eu já disse, nós temos que responder a questão 1, e a 2, e a 3, todas. Então, se é I, basta multiplicar todas as possibilidades, que é o mesmo que falar 5 elevado a 10. Bom, eu vou fazer aqui direto na calculadora científica 5 elevado a 10. Se você não tem calculadora científica, você tem que fazer 5 vezes 5 e vai contando até completar 10 vezes. Então, aqui já contamos 2 vezes 5. Vezes 5, 3. Vezes 5, 4. Vezes 5, 5. Vezes 5, 6. Até completar 10, tá? Eu, como tenho calculadora científica, já vou direto. 5 elevado a 10, que dá 9.765.625 possibilidades de montar um gabarito.